E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um assunto importante para dialogar aqui nessa videoaula. Vocês já pararam para pensar naquele almoço que vocês vão fazer, naquela janta, como é importante nós nos alimentarmos? É a fonte vital de vida, né? Quando bate aquela fome, nós vamos lá para a geladeira e procuramos alguns alimentos para satisfazer aí as nossas necessidades, né? Então, para aqueles que são mais fitness, vão lá, procura uma saladinha de alface, um repolho, faz uma abobrinha refogada. E para aqueles que gostam de uma comida mais calórica, vai procurar um bacon, vai procurar uma carne e assim por diante. Mas mesmo diante das diferenças de alimentação das pessoas, dos hábitos alimentares, tem gente que se alimenta de uma maneira mais saudável, outras pessoas se alimentam de uma forma mais calórica. Da onde vêm esses alimentos, não é? E muitas vezes, quando nós paramos para pensar em relação a esse mundo frenético que nós vivemos, esquecemos que esses alimentos, em boa parte, vêm do campo. Mesmo aqueles que são industrializados, que a gente chega lá na gôndola do mercado e compra já rapidinho, pronto para facilitar a nossa vida, muitas vezes passaram por um sistema agropecuário. Agro de agricultura vem da produção agrícola e pecuário vem da produção de carnes. Pode ser bovina, pode ser de suíno, pode ser de aves. E todo esse processo foi evoluindo ao longo da formação das espécies da espécie Homo sapiens, não é? Que é a nossa espécie que conseguiu ter o domínio dessa técnica e aprimorar cada vez mais ao longo dos séculos. Aqui, por exemplo, nós podemos observar na introdução, nessas duas ilustrações, o primeiro modelo é Inca, né? Lá no Peru, próximo da região de Machu Picchu. Os Incas tinham um sistema de produção agrícola fantástico, através aí, de formas circulares, de terraceamento, para conseguir produzir os seus alimentos, não é? E na segunda foto, isso foi lá no século XV. Já na segunda foto a gente percebe a modernização, né? Um engenheiro agrônomo pilotando um drone para ver aí a sua produção de monocultura, de alguma coisa aí. Então, diferença aí de praticamente 6 séculos, como houve uma evolução no sentido do uso de tecnologias, do uso do aprimoramento, né, de novas técnicas para uma maior produtividade. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas antes de falar de toda essa revolução tecnológica dentro da agricultura, é importante entender o processo histórico e como isso se desenvolveu. Na transição do Paleolítico para o Neolítico, ou seja, 12 a 5 mil anos atrás, você tem aí a domesticação das sementes, a domesticação dos animais. Isso porque lá atrás, há 70 mil anos, houve a primeira revolução da espécie Homo sapiens, que faz com que ela se destaque em relação às outras espécies animais, que é a revolução cognitiva do pensamento. E aí você melhora a linguagem, você melhora a comunicação e você vai desenvolvendo novas habilidades para que essa espécie consiga cada vez mais evoluir. E foi o que aconteceu. Aí, há 10 a 12 mil anos atrás, houve essa revolução neolítica, que teve como ponto principal a domesticação das sementes, e essa domesticação das sementes aconteceu fundamentalmente em regiões do globo localizadas no Oriente Médio, onde hoje é o Oriente Médio, que fica na Ásia, e no norte da África, ali onde hoje é o Egito, né? 3 rios foram importantes, na verdade 4 rios foram importantes para o desenvolvimento dessa agricultura, que ficou conhecido como a região do crescente fértil. Foram os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Irã e o Iraque, na região do Oriente Médio, o rio Nilo, no norte da África, ali na região do Egito, e o rio Jordão, que fica ali também no Oriente Médio, entre Israel e a Jordânia. Lembrando que são regiões extremamente áridas, secas, e esses rios são fundamentais para o desenvolvimento da vida dessas populações que lá habitam até hoje, né? E por que crescente fértil? Porque esses rios, eles, principalmente nas áreas do leito mais baixo, né, da parte onde você tem a proximidade com a foz,
Muitos sedimentos vão vindo dos cursos altos e médios desses rios e vão se depositando, tornando o solo bem fértil, né? Principalmente no período onde você tem o rio voltando para o leito normal e deixando essas áreas de várzea de fácil acesso para a produção, né? E depois, obviamente, eles foram aprimorando as técnicas de irrigação para que quando você tivesse um período de cheias, essa produção não fosse perdida. Então eles foram se afastando um pouco mais do rio, mas pegando essa água, porque a agricultura é importantíssima você ter a água para irrigar, né? Senão ela não se desenvolve. E evidentemente houve a necessidade de formação de agrupamentos humanos. E quando você tem a formação de agrupamentos humanos, há uma complexificação da sociedade, há uma necessidade de imposição de leis, de organização, de ordem, e que faz com que esses agrupamentos comecem a se estruturar, né? Essas primeiras civilizações ficaram conhecidas como civilizações hidráulicas, como por exemplo os egípcios e os babilônios, né? Porque imaginamos, antes da domesticação das sementes, a espécie Homo sapiens ela era caçadora-coletora e ela era nômade, ou seja, ela se deslocava em busca das melhores caças e melhores coletas e também para se proteger em cavernas, em espaços onde elas pudessem ficar protegidas de chuva, vento, frio, de outras espécies que poderiam provocar ameaças à vida, né? E conforme vai tendo a revolução neolítica e a domesticação da semente dos animais, você vai tendo o desenvolvimento da agropecuária. Bom, e dentro dessa complexificação, o que vai ocorrer? Você vai tendo o avanço dos séculos e modos de produção vão surgindo, né? Então, um modo de produção que ficou muito conhecido na Idade Média foi o feudalismo, que promoveu alguns avanços na agricultura, não da forma como nós conhecemos hoje, que foi rápido, né, principalmente no século XX, mas houveram alguns avanços, principalmente utilizando a tração animal, promovendo a rotação de culturas, porque ao observar através do tempo, da produção, da qualidade desses produtos que eram plantados, as pessoas começaram a perceber, olha, se eu ficar plantando o tempo todo nesse solo, ele vai ficar cansado e vai perdendo nutrientes. Então deixa ele descansar e eu vou para o solo do lado. E aí começa a fazer a rotação de culturas. Tem então o sistema de arado com tração animal que vai facilitando a produção e consequentemente vai aumentando a produtividade. E a partir do momento o feudalismo há essas evoluções, você tem também o avanço e a transição de um sistema de produção feudal para um sistema de produção capitalista, né? Então você tem lá a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, mercantil, das grandes navegações, mas o campo continuava produzindo. E a Revolução Industrial trouxe uma necessidade maior de produção. Por quê? Pensa lá, no século XVIII, XIX, você tem uma transição muito grande, principalmente na Europa, de pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Por quê? Porque as indústrias, elas predominantemente são localizadas em áreas urbanas, né? Então há um grande êxodo rural e você tem uma saída significativa de pessoas do campo para as cidades. Consequentemente, na cidade você tem maior dificuldade de fazer uma produção agrícola. E aí, essa população que trabalha nas fábricas, elas precisam se alimentar. E quem vai alimentar essa população? Então, você tem aí a necessidade de produção agrícola aumentada para atender às demandas dos novos operários, dos operários que surgem aí das fábricas de tecelagem, né? Da extração de matéria de combustíveis fósseis, como carvão mineral e posteriormente o petróleo, enfim. E aí na Europa você vai ter a comida dos operários, que inclusive vieram das Américas, que é o caso da batata, do milho e do tomate. A batata vai ser o principal alimento do período da Revolução Industrial, perfeito? Então, com o aumento da urbanização, há uma necessidade do aumento da produtividade para atender aos operários. Bom, e obviamente que essa equação ia dar problema.
porque você tem um aumento significativo do número de pessoas e a alimentação para os trabalhadores versus a produção industrial não vai acompanhar o ritmo, né? Então a produtividade acaba sendo menor para atender a necessidade dos trabalhadores. E isso piora justamente porque você tem produções em massa, em grandes quantidades, que vão sofrer com pragas, né? Nós tivemos a praga das batatas na Irlanda, que matou milhares de pessoas lá no século XIX, né? Esse período de 1845 a 1849 ficou conhecido como a Grande Fome, né? Mais de 1 milhão de pessoas morreram porque houve ali uma praga biológica, né, nas batatas, e toda a produção de batata praticamente foi perdida, gerando aí a falta de alimento e, consequentemente, a morte de muitos trabalhadores ali na Irlanda e no Reino Unido, que era ali o berço, então, naquele momento, da Revolução Industrial. E a ciência vai se desenvolvendo e, nesse sentido, você vai tendo a indústria química no século XIX começando a pensar em formas de como superar essa questão das pragas. E aí a revolução química faz com que comecem a surgir os primeiros pesticidas, os primeiros insumos químicos para minimizar esses impactos das pragas, mas ainda muito tímido, ainda sem atuação em grande escala. Por outro lado, também surgem máquinas com motor, que é o caso dos tratores, né? Então, as primeiras máquinas no campo vão surgindo e também vão facilitando a produção aí agrícola, aumentando a produtividade. A mecanização do campo começando a surgir ainda de forma muito incipiente, ou seja, muito inicial, no final do século XIX. Bom, já no século XX, nós tivemos lá um alemão chamado Fritz Haber. Ele foi prêmio Nobel de Química, né? Ele foi o primeiro cara, ou um dos primeiros cientistas, a pensar na produção de agrotóxicos. Mas agrotóxicos está associado a também armas químicas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, né? Então, muitos agrotóxicos dos quais nós conhecemos hoje, eles são originários, oriundos de armas químicas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? E depois, obviamente, com a evolução da pesquisa da biotecnologia, da química, eles foram evoluindo, né? Mas são extremamente tóxicos. E mais, tem aquela questão do aumento da produtividade, nós vamos discutir daqui a pouco isso aí. E aí, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a FAO, que é um organismo internacional ligado à Organização das Nações Unidas, e ela cuida especificamente de políticas para os países em relação à agricultura e alimentação. Então, ela vai pensando e desenvolvendo projetos para melhorar a qualidade da agricultura e, consequentemente, a qualidade da alimentação. Então, ela cuida também da segurança alimentar. Vou explicar esse conceito no final para vocês, que é o equilíbrio da necessidade da população se alimentar, né? Para que não haja fome, né? Desnutrição, e também não haja excesso de comidas que não sejam saudáveis, que levem, por exemplo, a problemas de obesidade, né? Então, isso está relacionado à questão da segurança alimentar. E a FAO começou a desenvolver relatórios que apontavam desequilíbrio na produção agrícola mundial, que geravam, evidentemente, fome e subnutrição, né? Ao mesmo tempo que nós tínhamos ali, pós-Segunda Guerra, a Europa se desenvolvendo, se reconstruindo, com um estado de bem-estar social, muitos países do continente africano, do continente sul-americano, que é onde você tem grande parte da produção agrícola, boa parte das pessoas passando fome e subnutridas, não é? E aí houveram algumas proposições de modernização agrícola pelos países desenvolvidos. E aí vai surgir um termo importante, um conceito que vocês devem guardar e entendê-lo. Esse conceito é chamado de Revolução Verde.
Pessoal, guarde bem isso, porque toda vez que a gente pensa em Revolução Verde, muitas pessoas já associam diretamente, aquelas que nunca tiveram contato com o conceito, a questão ambiental. Ah, é verde, está ligado à proteção do meio ambiente. Não, não tem nada a ver com a proteção do meio ambiente. Pelo contrário, há um aumento da produtividade através das ações promovidas pela Revolução Verde e que, por outro lado, provocam impactos ambientais jamais vistos na história do planeta Terra, da evolução aí da espécie do Homo sapiens. Tá? E o que foi essa Revolução Verde, então? Essa Revolução Verde ela propunha a modernização da produção agrícola, principalmente para os países em desenvolvimento, como o Brasil, não é? E aí, essa modernização, ela tinha como argumento a erradicação da fome pelo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Obviamente que ela contribuiu ao longo dos anos, né? Ela vem depois da Segunda Revolução, da Segunda Guerra Mundial, e ela vai trazer um aumento da produtividade significativo. O surgimento aí de monoculturas que vão produzir aí em grandes quantidades, mas não necessariamente ela conseguiu acabar com a fome no mundo. Não é? Isso aí acaba sendo uma das grandes críticas ao processo da Revolução Verde. O que acompanha essa Revolução Verde, então? Vem um pacote tecnológico de maior produtividade na agricultura. O que vem nesse combo? Vem insumos químicos, fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos de maneira geral, que nós chamamos isso de insumos agrícolas, né? Então, os insumos agrícolas, que podem ser químicos, biológicos, eles se encaixam aí com fertilizantes, que vai melhorar aí a qualidade do solo no sentido de você colocar mais nutrientes. Você tem pesticidas, né? Vão pegar ali e matar todo tipo de praga, fungicida, que atua especificamente com fungos, e herbicida, que pega as ervas daninhas, né? Aquelas que vão atrapalhar o desenvolvimento de uma produção. Elas vão competir ali por nutrientes no solo e aí você acaba tendo que tirar para que a sua produção agrícola evolua. Outro ponto importante dentro desse combo de pacotes tecnológicos da Revolução Verde, a mecanização do campo. A mecanização ela vem desde lá de trás com um tratorzinho simples até as mais modernas máquinas de produção agrícola, como por exemplo colheitadeiras, aquelas que vão promover a irrigação, você tem aquelas que vão ajudar a semear. Então são máquinas que vão substituindo a mão de obra do camponês, não é? E vão facilitando o processo, vão deixando ele mais rápido. Perfeito? Por outro lado, lembre-se, nós estamos aí já no século XX, dentro do sistema capitalista de produção, e esse sistema capitalista de produção quer acumular riquezas, é da sua natureza isso. E na Revolução Verde não seria diferente. Vão se formando grandes corporações agroquímicas, Bayer, Monsanto, Syngenta. São grandes corporações que produzem esses insumos agrícolas e que vão ter um papel de destaque também dentro da biotecnologia, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco, e que praticamente hoje deixa os agricultores subordinados, ou seja, presos a esse pacote tecnológico dessas grandes corporações, né? Porque vão surgindo as sementes transgênicas e aí ele é obrigado a comprar esse pacote tecnológico, senão ele não consegue ter uma grande produtividade, não é? Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Então, qual foi o impacto da Revolução Verde, ou qual está sendo o impacto da Revolução Verde até hoje no nosso planeta? Lembrando que ela começa aí a se consolidar a partir da década de 50 e vai entrar com tudo nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, na década de 60 e 70. Você tem um aumento da produtividade, isso é inegável, acontece mesmo um aumento significativo da produtividade, e você vai ter uma relativa diminuição da desnutrição, porque você começa a ter alimentos produzidos em grande escala e alimentos
em massa, né, distribuídos aí nos supermercados para que as pessoas pudessem comprar. Porém, lembrando que muitos desses produtos não têm necessariamente uma qualidade nutricional, não é? Pode até matar a fome, mas do ponto de vista da saúde, muitas vezes são produtos que vão no futuro provocar problemas, né? E aí, os mais diversos, desde diabetes, desde câncer e assim por diante. Perfeito? Vamos continuar vendo um pouco mais sobre essa questão da Revolução Verde. Olha aqui nós temos uma ilustração mostrando um avião jogando pesticida, né, jogando algum tipo de agrotóxico na produção para libertar aí de pragas, e o trator aqui irrigando e colocando fertilizantes ou mesmo agrotóxicos como representantes desse processo de uma evolução da Revolução Verde, não é? Então você tem aí todo esse pacote tecnológico representado nessas imagens, né? Mecanização do campo, utilização de insumos agrícolas, e lembrando que boa parte de quem usa essas tecnologias são os grandes produtores. Os pequenos não têm condição, muitas vezes, financeira de comprar esses tipos de produtos. E, como eu já falei para vocês, há a questão dos impactos sociais, né? Os socioambientais, que pegam a questão social do sujeito, que fica ali dependente dessas grandes corporações, e ambientais, que está relacionado aí à questão do desmatamento, à questão da contaminação dos solos, e aí os impactos na qualidade de vida das pessoas. Pontos importantes: a dependência dos países pobres pelas corporações. Então, os países pobres ficam dependentes, né, dessas corporações, porque são elas que produzem em seus laboratórios, desenvolvem ciência e tecnologia e vão subordinar esses países a essas tecnologias desenvolvidas por elas. Os impactos ambientais, você tem a questão do desmatamento, que é a expansão, por exemplo, das fronteiras agrícolas, acontece muito, tem uma região do Brasil, Matopiba, né, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que você tem a destruição constante do cerrado. A Amazônia também passa por isso, Mata Atlântica, que foi foi o primeiro bioma a ser ocupado. Por quê? Você tem a necessidade do desmatamento para aumentar a sua área de produção e colocar a monocultura. O que é a monocultura? É a produção em grandes áreas de um tipo só de cultura. Por exemplo, você viaja pelo Mato Grosso, você passa por enormes plantações de algodão, de soja. Isso é reflexo de uma monocultura. Diferente de uma policultura, que está mais ligado à questão da agricultura familiar, que você tem aí numa pequena propriedade uma diversidade de produção. Você tem feijão, você tem mandioca, você tem batata, você tem alface, enfim, isso daí seria a policultura, o que distingue da monocultura, que é um tipo só de produção em grandes áreas. A poluição, através da contaminação dos solos, dos rios. Você tem aí a atmosfera também sendo contaminada pelo uso excessivo desse agrotóxico e, evidentemente, vai gerar problemas de saúde. Por exemplo, você tem sérios casos de problemas neurológicos, pessoas que ficam com problemas desenvolvimento do pensamento, né, por conta de ter tido contato por muitos anos com produtos químicos, né? Você pode também, por exemplo, uma camponesa, uma mulher que trabalha no campo, uma pequena produtora rural, que esteja grávida em contato, pode promover má formação dos fetos. E também, acho que um dos principais problemas, e que vai atingindo boa parte desses produtores rurais, é a questão do câncer, né? Porque o contato direto com esses produtos químicos vai deixando as células adoecidas, né, cancerosas, e aí você tem sérios problemas de saúde. Você, não sei se vocês se lembram, mas tinha aquela dupla famosa na década de 90, Leandro e Leonardo. O Leandro, né, o parceiro do Leonardo, irmão do Leonardo, acabou falecendo no final da década de 90 de câncer. E quando jovem, eles trabalhavam numa produção lá em Goiás de tomates. E tomate é um dos produtos do qual se utiliza muito agrotóxico, né? Então,
especula-se que o resultado desse câncer no Leandro possivelmente tenha vindo dessa época em que ele produzia tomate. Indicação, filme, O Veneno Está na Mesa, um documentário perfeito que mostra toda essa realidade da Revolução Verde e do uso intensivo de agrotóxicos que pode provocar e que provoca, na verdade, todos esses problemas, esses impactos socioambientais. O Veneno Está na Mesa, tem no YouTube lá, digita O Veneno Está na Mesa que você acha rapidinho, um documentário de 50 minutos, vocês vão se surpreender a quantidade de agrotóxico do qual nós consumimos nos nossos alimentos. Bom, e aí uma evolução dessa revolução verde, e aí extremamente importante, é a biotecnologia. O que é a biotecnologia? Bom, a biotecnologia está ligada às novas técnicas de aprimoramento para o aumento da produtividade. Elas vão ser pensadas geralmente em laboratórios e depois testadas no campo. Como, por exemplo, a questão das sementes transgênicas, né? A transgenia, que você vai ter a modificação genética da semente para que ela cresça mais forte, para que ela seja mais evoluída e suporte ataques de pragas e assim por diante. Porém, elas vão ser mais resistentes às pragas e também você vai conseguir com que ela tenha uma maior produtividade. Mas ela vai vir com aquele combo que eu estava dizendo para vocês. Você vai ter que utilizar os agrotóxicos e fertilizantes para que ela suporte um aumento da produtividade, para suporte essas pragas, para que ela tenha um aumento da produtividade. Isso foi um debate e até hoje não existe consenso entre os cientistas. Tem aqueles que defendem por uma maior produtividade, para que as pessoas possam ter acesso ao alimento, e outros que vão dizer assim, não, olha, isso não está comprovado que pode trazer benefícios, né? Qual é o impacto da saúde em relação a essas sementes transgênicas? E aí esse debate perdura até hoje. O Brasil regulamentou no início do século XXI, né, na década de 2000, o uso de sementes modificadas geneticamente. Hoje, boa parte da nossa produção agrícola de monoculturas, né, soja, milho, algodão, são todas modificadas geneticamente. Agora, por outro lado, além de não estar ainda ser um consenso entre os cientistas, você tem um impacto significativo na biodiversidade, que é o desaparecimento de espécies animais e vegetais, e principalmente de vegetais, como a questão das sementes crioulas. E aí vem um termo importante para vocês, que é a questão da erosão genética. O que é a erosão genética? Bom, a natureza, pela sua grande biodiversidade, ela vai ter uma infinidade de tipos de vegetais, vegetações. E aí, essas sementes naturais, elas são chamadas de sementes crioulas, ou sementes nativas, né? Então, semente crioula é a semente da própria natureza, semente nativa, que não foi alterada geneticamente. Já as transgênicas, elas foram alteradas em laboratórios. E como essas sementes transgênicas elas ficam mais fortes, né? Elas suportam mais o clima, suportam pragas, elas vão se sobrepor em relação às sementes crioulas. E, consequentemente, essas sementes crioulas que são, teoricamente, entre aspas, mais fracas, elas vão, não que elas são mais fracas, mas elas não vão ter força suficiente para competir com essas sementes transgênicas. E elas, aos poucos, vão desaparecendo. Então, o desaparecimento das sementes crioulas pode provocar o que a gente chama de erosão genética. Essa erosão genética, ela pode causar, então, o desaparecimento de espécies dos mais variados tipos de sementes que vão produzir determinados tipos de culturas, né? Por exemplo, batata, milho, né? Então é importante entender os aspectos positivos e negativos dentro dessa biotecnologia. Olha aqui, a biotecnologia, então você tem algumas ilustrações, como por exemplo uma lupa mostrando toda a composição genética de uma espiga de milho. E você tem na ilustração 2 esse símbolo que representa
O transgênico, se vocês pegarem aí, por exemplo, ração de cachorro, salgadinho é uma chips, molho de tomate, vocês vão perceber que vai ter esse alerta, né, de alimento transgênico, ou seja, na produção foi utilizado algum tipo de alimento que foi modificado geneticamente. E no Brasil, dentro do processo histórico, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, você tem um poder muito forte de quem tem dos produtores agrícolas, né? Principalmente dos grandes produtores. Os pequenos sofrem, né? E os grandes têm um poder político e econômico muito forte. E no Congresso brasileiro nós temos a bancada ruralista. E a bancada ruralista, ela vem fazendo uma pressão muito forte para que seja retirado esse rótulo, esse alerta dos rótulos dos produtos, porque segundo eles inibem a venda desses produtos. Ou seja, eles querem privar os cidadãos brasileiros de ter a informação de que o alimento que eles estão consumindo seja transgênico. Então, isso é um grave erro. Isso está tramitando no Congresso Nacional para que seja retirado. Espero que não, porque isso é uma informação importante, né? Tem pessoas que não se importam, vão consumir naturalmente, e tem pessoas que falam, não, eu não quero consumir alimento transgênico, eu prefiro consumir um alimento orgânico, um alimento que não tenha sido modificado geneticamente, né? Então, por isso que é importante você ter isso expresso nos rótulos para que as pessoas saibam o que realmente estão consumindo. Bom, e por falar em agricultura orgânica, nós temos, ela é a oposição, né, dentro dessa, desse pacote tecnológico da Revolução Verde. Ela vai contrapor esse modelo convencional, ou seja, ela absorve muito ainda da agricultura tradicional, né? Então prestem bem atenção, a agricultura convencional, que é a mais usada, é a agricultura baseada naquele pacote tecnológico da Revolução Verde. A tradicional, ela vem mais pautada na ideia de uma agricultura orgânica, dos pequenos agricultores, que vai, então, para ser uma agricultura orgânica, prestem bem atenção, é necessário a ausência do uso de agrotóxicos e ter um equilíbrio com a natureza, ou seja, respeitar ali a natureza sem provocar grandes impactos ambientais. Então, a agricultura orgânica não usa agrotóxico. Ela vai, evidentemente, ser predominante com os pequenos agricultores. Por quê? Porque a produtividade ela acaba sendo menor. Agora, isso não é uma regra. Você tem algumas grandes corporações, como grandes empresas, como a Fazenda da Toca, que é aqui no estado de São Paulo, que produzem em grande escala, né, produtos orgânicos. Hoje em dia está cada vez mais fácil de você encontrar nas feiras, principalmente nas feiras livres, produtos orgânicos, né? O problema é que muitas vezes não é possível você saber se de fato esse produto é orgânico ou não. Para isso existem sistemas de regulamentação feitos por algumas entidades que vão dar o selo do orgânico. Agora, muitos pequenos agricultores não têm condição de comprar esse selo, né? Porque essas entidades precisam ir na propriedade rural, precisam ir lá ver se de fato a agricultura é orgânica ou não, se não está utilizando agrotóxico, fertilizante químico, etc. e tal, para comprovar. Então, esse mercado ainda não está muito bem regulamentado. Tem produtores que vão produzir de forma orgânica e vender da forma correta, né, dizendo que é orgânica. Tem produtores que vão acabar usando da má fé, vão utilizar agrotóxico e vão dizer que é orgânico. Então, é sempre um pouco complicado isso. Mas, de modo geral, se possível, prefira sempre o orgânico, né? Porque a qualidade do produto para a saúde vai ser infinitamente melhor do que aquele que foi banhado de agrotóxico. Mas isso ainda é muito complicado. Nos grandes mercados você não encontra, não tem essa distinção. São poucos produtos. Sem contar que os produtos orgânicos eles são geralmente mais caros do que os da agricultura convencional baseada na Revolução Verde. Lembra que eu falei lá sobre a questão de ter um equilíbrio com a natureza?
como que há esse equilíbrio da natureza? Você pode, por exemplo, numa área de plantio, desenvolver um sistema agroflorestal, que é você produzir duas ou três tipos de cultivos, dois, três tipos de cultivos numa mesma área, né? E uma cultura ajudando a outra, né? Então, por exemplo, uma produção de café, você pode produzir junto ali um feijão, e aí você vai intercalando. Então, é um sistema agroflorestal. E você vai mantendo as espécies nativas juntos, intercaladas dentro dessa produção, né? Então é uma das técnicas aí que você consegue minimizar os impactos, por exemplo, do desmatamento. E você também tem uma filosofia muito interessante que é da permacultura, que vai juntar aí princípios filosóficos agrícolas de produção voltadas no sentido da natureza, bebendo muito das civilizações milenárias, civilizações antigas, né? E também pensando no aspecto social, ou seja, de como essa produção vai ser feita, pensada, e é muito interessante. Nós vamos ver uma ilustração aqui. Olha aí, você faz uma espécie de uma mandala e você vai produzindo, ó. Pode perceber que existe uma diversidade de tipos de produtos aqui dentro dessa mandala. Então, a técnica da permacultura é muito interessante porque ela está em perfeito diálogo e harmonia com a natureza. Bom, depois de explicar toda essa relação, dentro da agricultura convencional e tradicional, nós temos os tipos de produção agrícola. E esses tipos de produção agrícola vai depender muitas vezes do tamanho da área que você tem para produzir, do modelo de como essas civilizações se desenvolveram. Então, você pode ter no mesmo país todos esses tipos de produção agrícola, ou você pode ter especificamente um. Vai depender muito da característica geográfica desses países. Por exemplo, nós temos a agricultura extensiva, que utiliza-se do método tradicional e pouco aparato tecnológico. Essa agricultura extensiva, ela está baseada muito na agricultura tradicional, né? Mas não necessariamente ela seja orgânica, tá? O que vai acontecer com essa agricultura extensiva? Você precisa aí, de uma área grande, né? Uma área de grande quantidade, de tamanho, mas você vai ter baixa produtividade, porque você não consegue ter uma produção significativa, já que você tem a necessidade de utilizar uma mão de obra, geralmente uma mão de obra temporária, que é aquela mão de obra utilizada principalmente para semear e posteriormente para colher, né? Então é aquela agricultura que não vai ter uma grande produtividade. Por outro lado, você também tem a agricultura de subsistência, subsistir, sobreviver, que é aquela produção agrícola já para o consumo familiar. Quando, evidentemente, você vai produzir, gera-se um excedente, porque a sua família, por maior que ela seja, não vai conseguir consumir toda a produção. E aí, desse excedente, você tem a comercialização entre vizinhos e os mercados locais, como feiras livres, e essas famílias vão sobrevivendo dessa forma, tendo a diversidade, né, dentro da sua produção, e o que eles não plantam geralmente são trocados e vendidos, comercializados entre vizinhos e feiras livres. Essa técnica da agricultura de subsistência, ela está ligada à questão da policultura, que eu falei ali atrás para vocês. Você tem uma grande diversidade de produção dentro da sua propriedade e vai utilizar geralmente técnicas de produção. Grande parte utiliza do modo da agricultura orgânica, mas não necessariamente o pequeno agricultor ou o agricultor de subsistência utilize apenas da agricultura orgânica. Ele pode muitas vezes utilizar também insumos, né, como agrotóxicos. Geralmente nessa agricultura de subsistência nós temos como sinônimo os camponeses, né, o pequeno produtor, o campesinato, né? Então é importante entender esses tipos de agricultura e que vão evoluindo, né, dentro das propostas dessas produções agrícolas. Aqui nós temos aqui uma imagem, né, uma ilustração de agricultores cultivando plantação de milho lá na Tanzânia, um país no continente africano,
que é uma forma de agricultura de subsistência. Veja, muito rudimentar, muito simples, crianças trabalhando, né? A agricultura familiar tem muito disso. As crianças já muito cedo vão para a lida, para a roça, né? E com enxada, sem nenhum tipo de equipamento, descalço, né? O risco de acidente é grande nesse sentido aqui, nessa agricultura. Bom, e aí nós temos agricultura comercial. Há frases utilizadas por grandes agricultores ou pequenos agricultores que se o campo não planta, a cidade não janta. E isso é uma realidade, né? Muitas vezes a gente não para pensar nisso. Eu falei isso na introdução da nossa aula, mas é uma grande verdade, né? Porque a gente vai no supermercado, pega lá um enlatado e acha que está tudo certo. Não, mas tem uma origem e essa origem muitas vezes, na grande maioria, vem do campo. E nesse sentido, nós temos a agricultura comercial, que é aquela que vai ser a produção voltada para a comercialização, não é produzida para subsistência. Toda produção ela é pensada para ser escoada para o mercado, seja o mercado interno ou externo. E para isso você precisa ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você precisa bater no banco para conseguir comprar as sementes, para conseguir fazer o seu plano de produção. Quem tem geralmente facilidade de acesso a créditos bancários e subsídios agrícolas, ou seja, benefícios dados pelos governos, são os médios e grandes agricultores. Os pequenos já sofrem para ter essa facilidade de acesso ao crédito. Não é? Bom, aqui nessa agricultura comercial, de modo geral, você tem a utilização de maquinários e insumos agroquímicos, que são referentes àquele pacote tecnológico vindo da Revolução Verde. Qual é o tipo de produção que você vai ter nesse tipo de agricultura comercial? O predomínio da monocultura, de commodities agrícolas. O que são commodities agrícolas? São aqueles produtos que têm preço estabelecido no mercado internacional, nas bolsas de valores, que você pode vender ele mesmo antes de produzir, né, já com preço estabelecido. Soja, milho, cana, algodão, café, né? E o Brasil é um dos grandes produtores de todos esses tipos de produtos, né? O Brasil é uma grande fazenda do mundo. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, de commodities agrícolas, que por um lado você tem um avanço significativo na balança comercial, o agronegócio, né, a agricultura ajuda muito, mas que também tem um impacto negativo, porque nós exportamos produtos brutos que possuem pouco valor agregado, enquanto muitos países desenvolvidos exportam países que têm muito valor agregado, né, com muita tecnologia. Então, isso sempre tem aí a contradição, né, dos aspectos positivos e negativos. E se o campo não roça, a cidade não almoça. E aí você vai ter outros tipos de agricultura, como a itinerante, que é chamada de roça, né? Também ainda muito é, 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 rudimentar, muito simples, mais simples que a agricultura de subsistência ou agricultura extensiva, né? Que você vai abrindo novas áreas de produção e vai desmatando através de queimadas. E isso, obviamente, vai empobrecendo o solo. Geralmente você vai ter esse tipo de agricultura itinerante, onde você tem grande grau de subdesenvolvimento, né? Pouco aparato tecnológico, você tem aí países muito pobres utilizando esse tipo de agricultura itinerante, principalmente no continente africano, né? Onde você tem ali populações extremamente carentes que não conseguem desenvolver um tipo de agricultura e vão, conforme o solo vai empobrecendo e não vai produzindo mais, eles vão desmatando outras áreas e vão é, é, passando a produção para outros solos, né? E também nós temos as plantations, né? Características aí do período de ocupação do sul dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, com a cana-de-açúcar no Nordeste, que necessita de grandes extensões de terras voltadas para a produção de monoculturas agroexportadoras. Então está dentro daquela agricultura comercial, né? É o agronegócio, né? São os grandes latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades de terras. Então são latifúndios produtivos que vão estar aí produzindo soja, milho, cana e etc e tal. E evidentemente, como eu falei para vocês, isso provoca prejuízos socioambientais, como desmatamento, concentração fundiária,
né? E vai trazendo aí um grande conflito no campo brasileiro. Assunto para um outro momento. Olha aí, você passeando pelo Mato Grosso, você consegue enxergar enormes monoculturas da soja e fragmentos apenas dos biomas, né? Do Cerrado, da Amazônia no norte ali do Mato Grosso e do Pantanal. Por quê? Porque eles vão sendo substituídos através da expansão das fronteiras agrícolas por essas monoculturas, não é? Aqui a segunda imagem ilustra a monocultura da soja, principalmente no oeste da Bahia, numa região de cerrado. Praticamente você não vê mais cerrado, você vê aí uma imensidão de produção de soja. Bom, e aí nós vamos para uma outra localização geográfica que é principalmente na Ásia. Nós temos ali na Ásia algumas técnicas interessantes de desenvolvimento agrícola, que é a necessidade de você produzir em relevos que não são muito bons para a produção agrícola, não no sentido da qualidade do solo, mas sim por conta da própria geografia, do relevo, né? Então você tem, por exemplo, encostas de montanhas. Então há uma necessidade de você criar condições como curvas de níveis ou terraceamento para que essa produção agrícola sobreviva, né? Então, se vocês lembrarem lá da imagem de abertura dessa aula, você tem uma técnica Inca, né, aqui nas Américas, de fazer aí curvas de nível, né? Que é você pegar áreas que tem uma ondulação no relevo e para que a água que vem das partes mais altas não leve embora a semente ou não destrua a produção, você constrói curvas, né, de nível ou terraceamento, que é uma forma de escada, para evitar o processo erosivo, né, dos agentes do intemperismo, principalmente do intemperismo físico, né, da água levar embora tudo isso aí e não conseguir produzir. Então, aonde nós vamos ter esse tipo mais comum ainda hoje, né, que nós chamamos de técnicas de produção agrícola de jardinagem, que são técnicas de produção agrícola em encostas, como por exemplo no Sudeste Asiático nós temos a risicultura. Risicultura, o que será risicultura, né? Bom, nós comemos geralmente arroz todo santo dia no almoço, né? O arroz é o tipo de produção vindo da risicultura. Então, risicultura é produção de arroz. Olha aí, uma agricultura de terraceamento no Vietnã, nas áreas mais baixas, você tem aí a água, né, inundado, o arroz gosta muito de ficar em áreas inundadas de várzea. E no Brasil, vocês devem estar cansados de ver, principalmente no estado de São Paulo, produções de cana-de-açúcar. Percebam as curvas, né, que ela faz justamente porque você evita que a água venha numa velocidade maior. Você vai diminuindo o ritmo dela através dessas curvas. E aí também você vai ter as formas de irrigação dessas produções agrícolas. Então, nós temos algumas técnicas importantes de agricultura irrigada. A primeira é pelo gotejamento. São sistemas de tubulações furadas que vai gotejando a água e irrigando a cultura agrícola. Então, a produção ela nunca vai ficar sem água, mas você não vai irrigar ela em grande quantidade de água. Ela vai só gotejando, pingando e essa cultura que está plantada ali vai absorvendo e se hidratando através dessa irrigação. Aonde é mais comum? Aonde você tem menos água, aonde você tem escassez hídrica, né? Porque esse tipo de irrigação com gotejamento vai evitar o desperdício, né? Porque você vai colocando ali em doses homeopáticas para produção. Por outro lado, e é o método mais utilizado, e principalmente onde você tem muita água, que é o método de irrigação por aspersão. O que é o método de irrigação por aspersão? É o bombeamento de água que se espalha pela lavoura. Então você pode fazer isso geralmente com maquinários, até mesmo sobrevoando com um avião, mas geralmente com maquinários que vai passando ali por toda a produção e vai
despejando essa água para hidratar a produção. Veja só, aqui nós temos algumas ilustrações. Nós temos a irrigação por gotejamento, produção de mangueiras lá no Vale do Rio São Francisco, uma área que é árida, né? E que é uma das grandes, hoje, é um dos grandes lugares que produzem frutas para exportação, né? É o Vale Maravilha, né? Que se diz para produção de frutas exóticas brasileiras que vão ser exportadas. E como é uma área com pouca quantidade hídrica, né? Apesar do Rio São Francisco, há uma necessidade de fazer por gotejamento. Nós temos irrigação por aspersão também através do maquinário que fica parado e ele vai jorrando água nas mais diversas direções. E você tem a aspersão mecanizada, que é o maquinário, tem, né, a roda, tudo bonitinho, e ela vai passando por toda a produção como se estivesse pulverizando, só que está pulverizando com água para que essa produção possa se hidratar. Bom, outras técnicas, e aí mais simples, no sentido de que você não vai produzir em grandes quantidades, é a hidroponia. Você pode fazer isso, inclusive, na cidade, né? Você tem várias hortas hidropônicas, que geralmente esse sistema é utilizado para produzir hortifrutis, né? Em estufas. Você não precisa necessariamente do solo. Então, essa produção, como um alface, um tomatinho cereja, vão receber nutrientes sintéticos, né, que são formulados aí em laboratórios e vão ser utilizados para o crescimento sem a necessidade do solo. Porém, há uma necessidade de água, né? Por isso hidropônica, né? Uma técnica vinda lá da Ásia, do Oriente. Olha que interessante o tomatinho cereja desenvolvendo, né? Um tomatinho cereja hidropônico e um alface hidropônico, uma horta, né? Então você não precisa necessariamente de solo, você precisa de água e nutrientes. E a agricultura de precisão? Bom, a agricultura de precisão, ela está ligada àquela biotecnologia, ela vai utilizar das técnicas mais avançadas para diminuição da perda de produtividade. Então, vão utilizar-se aí, principalmente as grandes produções agrícolas. Georreferenciamento, eu vou referenciar essa área, eu vou ver a qualidade desse solo, eu vou monitorando a evolução dessa área via satélite, se não tem incêndio próximo, se quando vem as próximas chuvas. Eu utilizo drones para ver se imagens aéreas mais próximas, se de repente não tem praga na minha plantação. Eu utilizo maquinários de última geração, promovo a rotação de solo, associação de culturas, enfim, há várias formas de você produzir agriculturas de precisão. E para isso existem centros tecnológicos para isso, né? A Exalc em Piracicaba, a Embrapa, que é ligado ao governo e que pesquisa essa questão da evolução da agricultura. Enfim, tudo isso está ligado à agricultura de precisão. Olha aí, você tem aí o cara utilizando um tablet e imaginando toda uma rede de produção conectada, né? Monitoramento por drones. Bom, saindo um pouco da agricultura, vamos entrar na pecuária, afinal, nós estamos falando de sistemas agropecuários, não é? Então, nós temos a pecuária relacionada à domesticação dos animais, né? O pastoreio, por exemplo. E aí foram evoluindo da mesma forma que a agricultura, através de técnicas de confinamento, para engordar, para retirada do leite, posteriormente da carne. E, evidentemente, como na agricultura, houve uma evolução tecnológica, através do melhoramento da engenharia genética. Então, nós temos a bovinocultura, que são os animais mais criados pela humanidade, né? Só no Brasil são cerca de 240 milhões de cabeças de gado. Há mais boi no Brasil do que pessoas, né? A população nossa é de 210 milhões de habitantes e só de boi nós temos 240 milhões. E aí você vai tendo as formas de produção, como a extensiva, que é mais simples, rudimentar, o gado fica solto, e a intensiva, que vai passar por um melhoramento genético. Quais são os produtos que vêm dessa bovinocultura? A carne, o leite, o couro, os ossos, tudo é utilizado cada um para o seu fim.
né? Por exemplo, a carne por alimento, o leite por alimento e outros derivados, o couro para produção de sapato ou de vestuário, os ossos para produção de farinha e utilizados como fertilizantes na agricultura, enfim, tudo é aproveitado. Então, esse melhoramento genético, que está ligado à biotecnologia, ele passa pelo cruzamento de raças e você vai tendo uma evolução genética que vai melhorando a qualidade, por exemplo, da carne. Consequentemente, você também pode ter, junto com esse melhoramento genético, um menor tempo para o abate e uma maior produtividade para o leite, né? Então, antes demorava-se, vamos imaginar que 4 anos para o abate de um animal, hoje você reduz para 2. A vaca produzia, né, sei lá, 30 litros por dia, hoje ela consegue produzir 120 litros, né? É um negócio cruel quando você começa a imaginar, por exemplo, que tem técnicas de retirada de leite da vaca que fazem 4, 5 vezes por dia, né? Praticamente deixando a vaca, tirando leite da vaca 24 horas. Isso passa por um melhoramento genético. Agora, claro que existe toda uma questão ética, uma questão de debate, principalmente dos protetores dos animais, em relação ao bem-estar desses animais, né? Que, obviamente, que 99,9% das vezes não é respeitado. Olha aí, o rei do gado, né? É muito comum você passear pelo Mato Grosso, pelo Tocantins e ver ainda boiadeiros, né? Levando grandes boiadas. Aqui no estado de São Paulo já não é muito comum, mas nas regiões do centro-oeste brasileiro é ainda comum você ver esse tipo de pastoreio, né? De levar o gado de uma fazenda para outra ou até para o abate. Olha aí a questão do leite, a vaquinha. E da carne, né, o churrasco, né, apreciado por nós brasileiros. E a suinocultura, né, o porquinho. Nós temos a reprodução de porcos, investimentos ele vai ser menor que a bovinicultura, a carne de porco geralmente é mais barata, essa é a vantagem em relação à carne bovina, e é uma atividade extremamente lucrativa, né? Principalmente porque o Brasil é um grande consumidor de carne de porco, né? E a maior produção está localizada na região do oeste catarinense, onde surgiram marcas como Sadia, Perdigão, Seara, na região ali de Chapecó, de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Hoje existem dessas grandes indústrias, né, agroindústrias, estão espalhadas por todo o Brasil, mas a sede, né, onde tudo começou, ou a localização geográfica onde você tem a maior quantidade de produção de suínos no Brasil, é no oeste de Santa Catarina. Aí os porquinhos mamando, né? E depois sendo transformados em bacon. E a avicultura, o Brasil consome muito frango também, né? Porque é uma fonte muito barata de proteína. A carne mais barata, comparada com a bovina e a suína, é a de frango, né? Também passam por melhoramento genético, tanto para produzir, para ficar mais rápido para o abate, quanto também para a produção de mais ovos, né? Então hoje um frango, em poucas semanas, você já abate ele para o consumo, para ele ser processado para carne e enviado para o mercado. Ali, a fuga das galinhas, né? Nós temos milhares, na verdade bilhões de cabeças de galinha também no Brasil. E outros tipos de rebanhos, aí já são em menor quantidade, né? Nós temos os ovinos, que são os carneiros, utiliza-se da lã, a carne e o leite. Os maiores produtores Nova Zelândia e Austrália, apesar de nós termos aqui no Brasil. Os caprinos, que são as cabras, também aqui está leita, mas é leite, né? Leite, carne, couro, muito comum no Nordeste brasileiro. E outros tipos, como o equino, cavalo, a gente não consome carne de cavalo no Brasil, mas há países que consomem, né? E são utilizados para outras coisas também, como por exemplo para tração animal, enfim. Nós temos os assínios, que são os jumentos, os mules, que são as mulas, que são utilizados para transporte, né? São utilizados aí como carga. Hoje era muito comum no Nordeste, ainda
Mas com a chegada da tecnologia, principalmente das motos, muitos desses animais estão sendo abandonados, principalmente próximo das grandes cidades ali da região nordeste brasileira, são substituídos por motos. Olha aí algumas imagens, né, os cavalos, né, o jumento, né, e o burrinho Shrek. E para finalizar a nossa aula, nós temos a questão da segurança alimentar. A segurança alimentar, como eu já disse lá no início, ela está ligada a como você ter um equilíbrio em relação à fome e desnutrição, e também, por outro lado, que é o oposto, a questão da obesidade e os problemas gerados pela má alimentação. Não é? Então, em 2008, a população urbana ultrapassou a rural, ou seja, no mundo hoje existem mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo, e isso faz com que a produção agrícola seja cada vez mais necessária com que ela tenha produtividade. Porém, é possível ter um equilíbrio, né? Uma sustentabilidade, mas isso envolve interesses, e muitas vezes os interesses econômicos se sobrepõem em relação aos interesses socioambientais. Para isso, a FAO ela criou o Dia Mundial da Alimentação, que é no dia 16 de outubro, né? E esse dia ela vai criar ações, campanhas que têm como objetivo conscientizar sobre uma melhor distribuição de alimentos pelo mundo, né? Que está ligada a uma segurança alimentar em relação à fome, à desnutrição, para que as pessoas consigam se alimentar, e fundamentalmente nutricional, né? Para que as pessoas possam se alimentar bem. Bom, falamos bastante então sobre a evolução da tecnologia desde os primórdios até hoje em dia. Falamos aí do conceito de revolução verde, segurança alimentar, dos tipos de produção agrícola. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e voltaremos em breve com outras aulas. Muito obrigado, um beijo do Louva para vocês.